Olá, meus queridos, graça e paz. Mais um dia estamos aqui, meus irmãos, para glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Agradecermos a Deus pelo fôlego da vida, por esse presente que Deus nos proporciona. De estarmos vivos, né, irmãos? Já é motivo de darmos graças a Deus e sermos gratos ao nosso Pai Eterno. Meus irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar gravando mais um dia. Agradecer também aos irmãos que têm me acompanhado. O canal está crescendo, para a glória e honra do nosso Deus. Que nem eu falo, meus irmãos, são pequenos períodos para grande crescimento. Então, que nossos pequenos períodos venham a ser todos os dias, seja uma constância, que não venhamos desanimar, que não venhamos nos abater, deixar o cansaço da correria do dia a dia, tirar esse pequeno período de nossa meditação que nos aproxima do nosso Criador, porque o que o nosso Pai Eterno quer é justamente isso, que nós venhamos nos aproximar, se aconchegarmos nele, crermos neles, esperarmos neles, nos arrepender dos nossos pecados, porque nós sabemos, irmão, que o que nos separa do Deus Todo-Criador é os pecados, é os nossos pecados, é o pecado da nossa carne, o pecado que nós alimentamos muitas vezes, não queremos largar, e nós sabemos que o caminho do pecado leva à morte. O caminho do pecado não tem outro caminho a não ser a morte, que é a morte dos sonhos, a morte da nossa possibilidade de aproximarmos de Deus, é a morte espiritual, é a morte, muitas vezes, da nossa carne, nossa saúde física mesmo, é a morte também da nossa maneira intelectual, a morte do nosso discernimento, que nos tira também o discernimento de sabermos a quem buscamos, a quem recorremos. A morte tem várias maneiras de morrer, meus irmãos, e a pior morte é quando estamos mortos em vida. Estamos vivos, mas ao mesmo tempo estamos mortos, estamos com o espírito morto, não estamos vivos, não estamos buscando a luz, estamos totalmente inclinados para o pecado, que sabemos que o final do pecado é essa morte que nós cristãos costumamos falar, que é a morte não propriamente da nossa vida, da nossa existência, mas a morte espiritual que acaba nos levando depois à própria mesma, a morte eterna, uma morte que depois não iremos, meus irmãos, conseguir termos oportunidade depois que a vida se vai, depois que a morte física mesmo chega, não conseguimos mais, porque mortos, como eu falei já em outro vídeo, morto não louva, morto não pede perdão e morto não tem consciência de saber o que escolher. Então, que nós nessa caminhada vivos, possamos pedir perdão do nosso pecado, possamos endireitar nossas veredas, buscar na palavra, porque também a gente repete muito, nós cristãos repetimos muito isso. A fé está no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que nós venhamos tirar esses pequenos momentos, essas pequenas meditações para grande crescimento para a nossa vida. E não só vida aqui, meus irmãos, que aqui é muito bom, que a palavra nos relata, que teremos vida em abundância quando estamos junto com o nosso Mestre, quando estamos no caminho, trilhando o caminho, obedecendo a palavra, o mandamento, teremos vida em abundância. E Deus não é homem para mentir, Deus é fiel à palavra dele. Se a palavra nos relata que teremos vida em abundância, aqueles que creem, aqueles que amam, aquele que busca, então nós teremos vida em abundância, porque a palavra ela é fiel, meus irmãos. Então que nós viemos meditar essa tarde, a meditação vai ficar sobre uma coisa que é muito também falada, que somos livres. Nós, como nós estamos em Cristo Jesus, somos povos livres, Temos a liberdade, temos a consciência de fazer as escolhas, porque somos livres. Cristo nos liberta, meus irmãos. Então, isso é uma verdade, que Cristo nos liberta. Ele nos liberta das nossas prisões sem grades, muitas vezes. Prisões que nos tornam cativos, prisões que nos tornam escravos, prisões que não nos deixam enxergar e nos leva a essa morte. Nos leva ao pecado que nos separa do nosso Pai. Então, quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós abrimos o nosso coração para meditarmos na palavra, aceitarmos e começarmos a andar em obediência com a palavra, nós somos libertos, somos povos livres, somos livres desse mundo que aprisiona a mente, aprisiona muitas vezes colocando dureza no coração. Então, nossa meditação vai ser nessa nossa liberdade, nessa nossa palavra que nos relata
que em Cristo somos livres, né? E a palavra da meditação fica em Coríntios, quando Paulo escreveu a carta para os Coríntios, 1 Coríntios, né? A palavra vai ficar em Coríntios, que vai ficar em Coríntios 6, e depois iremos passear também em Coríntios 10, um pouquinho no Levítico. Tudo tem muitas passagens que falam sobre essa liberdade, sobre essa santificação, porque quem se faz livre, como Cristo nos ensina, quem se liberta dessa escravidão, tem que entender que agora um caminho é um caminho com Cristo, que sejamos imitadores de Cristo, né? Que possamos nos santificar, como a palavra nos ensina. E assim diz a palavra, meus irmãos, que fica em 1 Coríntios 6. Paulo escreveu Coríntios e assim fala a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, meus irmãos, mais à frente também Paulo repete essa palavra lá em Coríntios mesmo 10. Paulo está falando que todas as coisas são lícitas, porque nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Nós sabemos que podemos tudo, o ser humano pode tudo, meus irmãos. A diferença é que quando nós estamos em Cristo, nós sabemos, nós sentimos vontade de fazer as coisas lícitas. A gente não sente mais prazer em fazer as coisas erradas, escolher o errado, porque como nós sabemos, todo mundo tem um livre-arbítrio. A gente pode escolher qual caminho seguir, o bem, o mal, esse eu quero, esse eu posso, esse eu quero, mas não posso, esse eu posso, mas não quero. Então, nós temos que entender essa liberdade que nós temos, porque muitas vezes, meus irmãos, as nossas escolhas, não é o mal do nosso inimigo, da nossa alma, influencia, sim, muitas vezes, porque ele anda ao nosso redor, mas muitas coisas, as escolhas vêm de nós mesmos, das nossas facilidades ou das nossas conveniências, né? Muitas vezes escolhemos coisas a qual agrada a nossa carne, o nosso ego, a nossa visão. Muitas vezes escolhemos coisas mesmo sabendo que lá na frente não sabemos direito a consequência que aquela escolha vai ter. Então, quando o apóstolo Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, é porque nós sabemos que temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Mas eu sei que muitas coisas que eu vou escolher vai me levar a caminho do pecado, caminho que vai me separar de Deus, caminho que vai me levar à morte espiritual, à morte da minha inteligência, do meu discernimento. Então, quando nós estamos no caminho de Cristo, nós não desejamos mais muitas coisas, onde estamos alicerçados, né, meus irmãos? Então, que nós possamos pegar essa nossa possibilidade de coisas que podemos fazer, mas que venhamos entender que agora, como somos cristãos em Cristo Jesus, devemos ser imitadores de Cristo, né? Tanto é que lá em Levítico, no Velho Testamento, Levítico 19, o Deus fala assim, né? Ele fala assim, ó, falou o Senhor a Moisés. Ele estava falando para Moisés para dizer ao povo, né? E o versículo 10 fala assim, Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, meus irmãos, quando nós escolhemos seguirmos Jesus, nosso Deus eterno, nós temos que entender que se Deus é santo e nós somos obedientes às Escrituras, somos seguidores de Cristo, sabemos que todas as coisas podemos, porque temos o nosso livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém, nós devemos, a partir de então, desse pensamento, dessa linha de raciocínio, saber, né, meus irmãos, o que podemos, o que não podemos, o que nos convém, mesmo sabendo que todo mundo pode tudo, porque Deus não tirou o livre-arbítrio de ninguém. Deus só fala assim, fala com eles que se eles são meus povos escolhidos, se eles são povos de Deus, que eles também serão santos, porque eu sou santo. E sem essa santificação, nós sabemos que não teremos a face de Deus, né? E também fala aqui, meus irmãos, ó, no mesmo Coríntios, o Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, ele fala assim, ó, por que devemos ser santos? Por que devemos saber escolher? Por que devemos ter discernimento? Que sabemos que podemos muitas coisas, mas nem tudo nos convém, e devemos saber dominar aquilo que nos convém, escolher, né, com clareza, porque ele fala assim, ó, no 20, no 1 Coríntios 6:20, fala assim, porque foste comprado por um bom preço, né, glorificai, pois, ó Deus, vosso corpo,
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito e nas coisas que pertencem a Deus. Então, quando nós começamos a entender a mensagem de Deus, que é o primeiro passo, nós sabemos que o pecado, as coisas erradas que nós escolhemos, nos separa de Deus, porque Deus é santo. Então, não é que Deus queira se separar dos filhos, não quer se afastar, ele não tem como ele se achegar às coisas que estão pecaminosas, coisas que não são purificadas, não são santas. Então, por isso que nós devemos santificar, fazer essa santificação e saber que podemos. Todo mundo pode tudo, mas o que me convém, como eu cristão, o que eu posso fazer? O que eu não vou dar escândalo, né? O que eu não vou envergonhar a palavra de Deus? O que eu vou fazer para poder conseguir buscar essa santificação? Porque é todo dia, meu irmão. Ninguém, de uma hora para outra, se torna santo, porque eu quero ser santo, porque agora eu sirvo. Não. É um processo que nós temos todo dia. Que nem eu falo, cada dia um pouquinho, buscarmos, tirarmos um tempo de meditação, de oração, para crescermos espiritualmente, para termos discernimento. Então, que nós devemos ter essa clareza de como me aproximar do meu Pai. Primeira coisa é nos santificarmos, nos purificarmos e procurarmos discernimento da palavra, que sabemos que o pecado nos tira da presença de Deus, nos separa. Lá de Adão já veio isso, né? O que Adão fez aquele pecado, não se arrependeu e fez a separação, Deus expulsou, e dali nós viemos, né? Que somos descendência. Então, esse primeiro passo é saber, eu posso as coisas, mas isso vai agradar a Deus? Isso agrada, isso me leva para o pecado que me leva à morte, ou isso me leva à santificação que me leva a ter o Pai? Qual o Pai que eu quero escolher, né? Qual o Pai que eu quero ter? Eu quero ser o Pai, eu quero ter aquele Pai do mundo, do pecado que me leva à morte, Pai da mentira, da enganação. Essa eternidade que eu quero passar do lado desse Pai, que é o Pai da mentira, que é o inimigo das nossas almas. O que nos separa de Deus é pecado. Então, o que nos separou, fez a separação, é o mal e o bem. Deus é o bem e o inimigo das nossas almas é o mal, a coisa ruim, a escolha errada, o pecado que leva à morte. Então, a gente tem que entender que podemos tudo, meus irmãos, podemos tudo. Temos o livre-arbítrio de escolher, mas temos que ter a consciência de saber as consequências. Quando nós escolhemos agradar a Deus, nos limparmos, nos santificarmos, estamos cada vez mais perto da presença de Deus. Porque Deus não consegue, meus irmãos, não é porque Ele não quer ninguém afastado, mas para poder porque Deus está todo poderoso aqui. A gente tem que ir ao encontro de Deus, a gente tem que se limpar, né, se santificar para chegarmos mais próximos do nosso Pai. Pedir perdão dos nossos pecados, porque de Gênesis até Apocalipse, o que mais fala, que a gente lê, relata assim, é Deus mandando até os profetas falarem, né? Peço ao povo que se arrependa dos pecados, se arrependa dos atos, e vire para mim, volte até mim, venha até mim, se santifique, porque eu sou santo. Então vocês têm que ser santos para poder, né, falar que somos santos, que fazemos milagres, que nem muitas, né, religiões falam, santificou porque fez, né, canalizou, fez santa porque fez milagres. Não é isso, é se santificar, é se limpar do pecado, é saber escolher, saber que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu tenho que pensar não só em mim, pensar nas outras pessoas também, pensar num todo, num corpo que eu faço parte. Também tem aqui, meus irmãos, que eu separei, 1 Coríntios 10, que fala assim, né, o 20 fala assim: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Aí Paulo fala novamente, mesma frase, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, meus irmãos, que nós venhamos entender que quando Deus deixa o livre-arbítrio, para aquele que já está em Cristo, a própria vontade de fazer as coisas erradas, né, as coisas ilícitas, já sai, a gente já não tem mais graça, não vê mais graça. Mas o processo de nos limparmos, sabemos que podemos tudo, mas nem tudo edifica a nossa fé, nem tudo edifica a nossa obediência com Deus, nem tudo já nos convém, é saber fazer a separação, saber fazer o que o nosso corpo limita com o nosso espírito, é uma guerra interna. Nós temos que lutar todos os dias e fazermos isso uma constância, meus irmãos. Que nem tem pessoas que pegam passagem, pequena coisa que pode tira da palavra como pretexto. Pode beber, mas não pode se embriagar. Pode isso, mas não pode. Quando a gente começa a discernir a palavra, a gente entende o que realmente significa. Tudo que faz mal para o nosso corpo físico ou mental ou espiritual é coisas que não convém, que não edifica. Se não vai edificar a palavra de Deus, não vai trazer santificação, não vai trazer bom exemplo, né? Porque a palavra também
também é uma coisa que a gente vê muito, né? A palavra, ela ajuda muito, mas a nossa vida com exemplos ajuda muito mais, é muito mais o que a gente vê a pessoa fazendo do que a pessoa fala, né? Porque a gente não sabe a intenção do coração. É claro que, né, temos que falar, temos que profetizar. Jesus deixou também essa mensagem até mesmo lá no Ezequiel, que fala profetiza os ossos secos para ganhar vida, porque a palavra tem poder, né, meus irmãos? Mas é a palavra com a feitura. Então que venhamos meditar no que podemos, nos que nos edificam, fazer, né, perante as nossas escolhas, porque Deus nos deixou o livre-arbítrio, mas sabemos que cada escolha tem a consequência e que a consequência do pecado sempre vai ser a morte. O pecado não leva em outra consequência a não ser a morte, ou espiritual, ou morte mesmo dos nossos sonhos, né? Nos limitamos, afundamos no mar de lama que depois fica difícil sair. Então que venhamos ter diligência na coisa do Senhor para entendermos que quando nós fazemos nossas escolhas, tem que ser escolha que edifica, que nos fortalece, que nos santifica perante o nosso Pai, né? Que possamos ser filhos obedientes, né, meus irmãos? Então nossa meditação fica sobre Coríntios 10, quem quiser depois ler, né? 1 Coríntios 10, do 22 até o 33, né? Para poder também pegar a nossa meditação, nossa separação também, irmão. Que nem eu falo, né? Que a nossa separação, a nossa intimidade com o nosso Deus é nós com o nosso Pai. Nós temos que tirar o nosso momento da nossa meditação, individual mesmo, meus irmãos. É muito bom quando estamos juntos, reunidos em unidade, louvando a Deus, nos fortalecendo, porque é um testemunho, né, uma demonstração de fé, juntos fortalece mesmo a fé dos irmãos, junto crescemos também, junto conseguimos desenvolver, mas a nossa intimidade verdadeira, que Deus conhece o nosso coração, aquele que nós possamos nos aconselhar, buscar momentos de tristeza, de alegria, em todos os momentos. É nós com nós mesmos, é nós com o nosso Deus, nosso Pai eterno. Então, que nós possamos tirar pequenos momentos de meditação para grande crescimento espiritual. Agradeço, meus irmãos. A mensagem que Deus me deu foi só até aqui mesmo, que possamos ser sábios nas nossas escolhas e que possamos saber que temos que escolher coisas que são lícitas, que edifica e que nos santifica, como o próprio Deus falou, né, em Levítico 19:2, para o Moisés, aquele profeta Moisés, falar para o povo: sejam santos, porque vocês têm que ser santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Então, meus irmãos, que nós venhamos meditar nessa palavra e agradecer a Deus, né, tudo, arrepender do nosso pecado, que é também aquele que fala que não tem pecado está um mentiroso. Então todo dia viemos nos autoanalisar, pegar uma reflexão, colocar, né, no altar de Deus em oração, porque oração é que tem o poder de mover a mão do Pai, né? Nossa oração com o coração aberto, com o coração contrito, que Deus escuta, que Deus abençoa e que Deus seja conosco. Que viemos fazer a nossa parte, meus irmãos, que sejamos livres para fazer as escolhas que edificam, livres para sermos libertos daquilo que tenta aprisionar nossa alma, daquilo que tenta tirar nossa eternidade. Que nós possamos escolher a eternidade com o Pai, nosso Pai eterno, para vivermos a eternidade do lado do Deus Todo-Poderoso, não ficarmos condenados a uma eternidade, uma coisa que dá prazer momentâneo na carne aqui nessa terra, né? Porque a palavra também fala que o mundo é do maligno. Então, que nós venhamos nos libertar e sermos livres em Cristo Jesus para tomarmos as decisões certas, né, com sabedoria, com discernimento de espírito e que edifique a nossa vida verdadeiramente. Que não seja só emoções, nem prazeres momentâneos, nem felicidades que solte os olhos, mas que deixam o vazio, né, que nós possamos mortificar nossas vontades, a nossa carne, alimentar o nosso espírito, para que possamos conseguir fazer as escolhas, né, saber que podemos tudo, que fazemos tudo que nos edifica, que não viemos fazer coisas que não convêm, como está nos relatando, nos ensina a Bíblia, né, que é o nosso manual de instrução. Assim, agradeço a oportunidade, agradeço a todos os meus irmãos que têm compartilhado, que tenham dado joinha, tenham dado um joinha, um like aí. Peço, meus irmãos, que continuem meditando, continuem orando, continuem buscando. Aqueles que ainda não têm uma igreja, procurem uma igreja local, né, que possa também fazer, né, confessar que Deus é o único Salvador, porque é tudo processo, meus irmãos. Temos que passar pelo batismo, temos que abrir o coração, rasgar o coração para Deus, né? No Velho Testamento rasgavam-se as vestes, né? Os judeus rasgavam as vestes, colocavam cinza no corpo, na cara, ficava lá
como estava triste, né, quando queria, né, pedir perdão para Deus, mas que nós viemos rasgar, né, e o próprio Senhor fala assim, não rasgue mais as vestes, rasgue o coração para Deus. Então se aquebrante, ore ao teu Pai, que teu Pai está esperando, com todo o amor, que nosso Pai é amoroso, nosso Pai é galardeador, Ele não quer ver filho nenhum passando pelas aflições, sendo escravo desse mundo. Deus não tem prazer nisso, Ele tem prazer quando o filho se achega a Ele, sabendo que somos totalmente dependentes do nosso Pai. Isso alegra o nosso Pai, assim como nós pais aqui na Terra ficamos alegres quando os nossos filhos chegam até a nós pedindo conselhos, né, nos escutando, nos obedecendo. Assim é o nosso Pai no céu também. Possamos ter obediência, possamos ter temor, amor, e saber que Ele é um Deus todo-poderoso e tem amor por toda a criação dEle. Basta a gente buscar, meus irmãos. Basta nós sentirmos no nosso coração e fazermos com alegria, né? Todos os dias, que é todo dia a gente tem que buscar um pouquinho. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade. Deixo um abraço a todos os meus irmãos. Como eu falei no início da gravação, eu oro, coloco em oração todos os inscritos. Peço a Deus, que Deus sabe a necessidade de cada um. Eu não sei como é que está o coração, como é que está a mente, mas eu creio num Deus do impossível, um Deus que tudo vê, onipotente, onisciente, onipresente. Então Ele sabe que cada um inscrito necessita. Ele sabe, quando eu faço minha oração, eu conecto, o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe a necessidade de cada filho, né? Que viemos também entregar no altar nossas necessidades, viemos orar e buscar. Porque está escrito na palavra, aquele que pede, né? Pede, se dar-se voais. Então, viemos pedir, viemos clamar ao nosso Pai Todo-Poderoso. Que possamos ficar com a paz do Espírito Santo de Deus, possamos ficar sob a proteção dos anjos do Senhor e que temos um dia, uma tarde abençoada. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.